o quanto o homem se abrir e chorar, como você falou, ou mostrar sua fragilidade afeta nessa visão que a mulher tem do cara. Mas deixa eu só complementar aqui o que eu tô falando. Eu não estou falando que é pro cara ser um fracote. Não tô falando isso também, não. Eu não estou contradizendo. Tudo que nós estamos falando é justamente de exaltar a virtude, porque o que eu amo que o Lucas fala é dessa questão das polaridades, que a gente está nessa caixa das polaridades. E não quero sair dessa caixa, que essa caixa é fantástica. Eu queria muito, Lucas, que você explicasse para as pessoas essa questão das polaridades, porque é muito maravilhoso entender que existe essa coisa de a gente ter um comportamento mais feminino e um comportamento mais masculino, de ser isso necessário, e todo mundo tem um pouquinho dos dois. Eu não tô falando que o cara tem que ser um sensível, não é isso. Eu tô falando que existe um nível de intimidade emocional que é conquistada depois de todos esses processos da maturidade, dessas 4 virtudes que o Lucas falou. Existe um processo que muitas vezes é conquistado com o tempo dentro de um casamento, que é por esse motivo que grandes casamentos, eles falam, quanto mais tempo passa, melhor fica. E a gente às vezes não entende, mas como é que pode ficar melhor, cara? A pipa do vovô não sobe mais, os peitinhos da mulher tá mochibento. Como é que pode ficar melhor? É porque existem casais que entram nesse lugar. Eles vão passando o nível de etapas de maturidade. Passa tanto perrengue junto, tanta merda. É tão profundo o amadurecimento que chega ao ponto do homem deitar a cabeça no colo de uma mulher, da mulher dele. E isso ser algo que ainda mais fortaleza entre eles. Então, isso é uma meta de pessoas maduras. É ter isso e isso não afetar em nada. E isso ser uma coisa muito mais transcendental do que qualquer outra coisa. É uma meta para você seguir, é uma meta para você casado seguir. Que muita gente nem sabe que existe. Você entendeu? E não tem nada a ver com ser fracote e ser frutinha, nada disso. O que são essas polaridades e fala sobre isso de... Vamos contextualizar. Eu acho que o que a Sara tá falando é 100% verdade, só que a gente tá falando de... É o que eu chamo do relacionamento matrimonial entre um patriarca e uma matriarca, tá? Só que isso é a raridade dentro dos relacionamentos. Então isso não é praticável pra massa de pessoas. Ou seja, homens que vocês estão ouvindo aqui, não se abram emocionalmente, não desabem emocionalmente com as suas mulheres, porque vocês vão ser vistos como fracotes. Tá? Ou seja, busque ajuda profissional, busque desenvolvimento da sua masculinidade, busque aprender a tomar mais porrada e não chorar, né? Exatamente por isso que eu incentivo todos os meus alunos homens a fazer uma arte marcial, a fazer jiu-jitsu, a fazer curso de vendas, a dar a cara a tapa e aprender a não chorar com pouco. Porque o problema do homem é o seguinte: no momento que ele fica sensível e ele desabra pra mulher dele, na visão dela, ele tá chorando por causa de pouco, acabou o relacionamento. Acabou. Tá? Então, assim, é uma questão assim, é uma bifurcação espiritual. Mas quando é uma coisa muito grave, ela entende. Então, só que aí... Morte do pai, então, sei lá. Mas a questão é o seguinte, quando ela tem certeza, e eu perdono a palavra, que ele é um cara foda, ela olha pra ele e fala assim, cara, meu marido, esse cara é um herói. Então, assim, esse cara, ele é uma fortaleza. Entendeu? Sim. E aí o que acontece é que ele vai pra uma batalha, vence, vai pra outra batalha, perde e se recupera, vai pra outra batalha, vence, vai pra outra batalha, perde e se recupera. Aí tem de 10 batalhas, tem uma que ele fraqueja, ele cai, ele se desilude e ele perde as esperanças. E nesse momento ela dá uma permissão de acolhimento pra ele. A mulher é a esposa que dá pra ele a permissão de acolhimento. É isso aí. Quando ela dá essa permissão, ele aceita... Porque eu recomendo os homens a não aceitarem a maioria dos acolhimentos. Porque não é pra ele demonstrar sensibilidade nem delicadeza. Tipo, aprende a engolir o choro, aprende a ser homem e aprende a tomar porrada. Por isso que a arte marcial é tão importante. Por isso que o exército é tão importante. Nesse exemplo, que é a exceção da exceção, num relacionamento extremamente maduro, ele vai receber o colo da esposa, porque pra ela, ele já é o herói da vida dela. Perfeito. Nesse momento, o relacionamento vai para um próximo nível. Só que, cara, esse cara, ele já é campeão olímpico, entendeu? ele já é campeão olímpico, ele já tem um monte de medalha no peito. Ela já olha para ele e fala assim, esse meu marido é demais. Ele chega em casa, eu já... Ai, meu Deus do céu, entendeu? Não, e detalhe, é a mesma matemática quando a mulher solta um pum. E isso não afeta mais o cara. Sim. Você entendeu? Sim. É mais ou menos a mesma dinâmica. Porque é um horror uma mulher soltar um pum fedorento sendo casada. Exato.
Porque o homem necessita dessa coisa da aparência. E aí o diabo é muito sujo, né? Ele vai botar uma bonitinha na rua que ele nunca sentiu pum, nunca ouviu pum. Isso. Então é muito sujo o inimigo. A gente não deve. Nós, mulheres, devemos ter esse cuidado com a nossa imagem aos olhos do homem. Temos que preservar isso. Mas essa é a realidade. Há uma meta que você pode perseguir se você deseja ter um relacionamento maravilhoso. E essa meta, ela pode ser atingida se você seguir o caminho da maturidade. Não tem como você não amadurecer se você tiver uma grande amizade. A amizade, ela faz você amadurecer. Porque a troca... Olha, deixa eu te falar, vamos falar aqui a verdade. Ser humano é um bicho muito doido. Cara, você conviver com uma pessoa todos os dias, casar com uma pessoa, ela é uma nação, ela é um universo. Você é uma outra nação, um outro universo. E você nunca descobre tudo da pessoa. E é uma troca diária, exato. Como é que você não vai amadurecer com todas as diferenças que existem, com tantas coisas que você precisa se flexibilizar pelo outro, pela outra pessoa e... Cara, não tem como não amadurecer e não crescer. Por esse motivo que muitos divórcios acontecem quando chega o grande momento de crescimento do relacionamento. Você vai ver que é a hora que os dois estão realmente se enfrentando, as diferenças vêm com muita força. Ali, se o casamento, se os dois resolvem romper com seus orgulhos e vamos nos adaptar, vamos nos amar e nos aceitar com as nossas diferenças, aprender a conviver e vamos prosseguir juntos, sermos realmente melhores amigos, ali o casal consegue romper, virar uma chave e viver um casamento pleno. Mas muitos ali falam, não aguento, não quero, me recuso a crescer, me recuso a mudar, me recuso a abrir mão, me recuso a ter essa transformação, prefiro ficar um bebezão de colo e não ter o amadurecimento. Dentro desse contexto matrimonial, o homem ele vai sempre buscar a beleza no feminino. O processo da maturidade é quando ele começa a ver beleza metafísica nela. Ele consegue ver, além da beleza física, ele consegue ver comportamento, a maneira como ela toma atitudes, a maneira como ele decide, a maneira como ela harmoniza conflitos, como cuida do filho. Como cuida do filho. Essa beleza é uma coisa que eu olho, é uma coisa que, porra... Essa beleza é metafísica. Nossa, cara, quando eu vejo o cuidado que ela tem com meu filho, é uma coisa que... E é uma projeção inconsciente da mãe, né? Né? Da sua mãe. Não, mas é mesmo. A mulher, ela busca poder. Ela busca poder. Então ela vai buscar o poder material, primeiramente, mas eventualmente é um poder metafísico, que é o poder espiritual. É a honra. Eventualmente. Que nem existem 4 características que atraem universalmente os homens e 4 características que atraem universalmente as mulheres. Tá? O que atrai universalmente os homens? Graciosidade, que é um tipo de beleza. Elegância, que é um outro tipo de beleza. Delicadeza, que é um outro tipo de beleza. E por último, a gestão de recursos com o fim para o belo. É a capacidade que a mulher tem de pegar uma coisa menor e transformar numa coisa maior. Por exemplo, o cara comprou uma casa, ela transforma num lar. Ele trouxe o salário, ela transforma em educação para os filhos ou cultura para a família, ou experiências de lazer. Essas são as 4 características universais que atraem os homens nas mulheres. Não é só beleza física, é beleza metafísica, incluindo a beleza física. As mulheres, elas são atraídas por outras 4 características totalmente diferentes. Primeira, força muscular e disciplina do hábito. Segundo, ambição, que é força emotiva. O que é a segunda que você falou? Força muscular e disciplina do hábito. O que é disciplina do hábito? Disciplina do hábito é falar assim, vou fazer, fiz. Vou fazer, fiz. Vou não ser só blá, 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 blá. O cara que fala, vou ali resolver um problema ali, vou pagar uma conta aqui pra você e vai. Não fica no videogame. Então é disciplina. Então vamos lá. A primeira é força muscular com disciplina do hábito. É o primeiro nível. Tá. Segundo nível que atrai as mulheres universalmente. Ambição. É o homem que quer ser melhor amanhã do que ele foi hoje. Entendi. Ele tá sempre querendo crescer. Não é ganância, não é querer ter. É querer ser um homem melhor. Tem a ver com cultura também. Tem influência cultural, mas não necessariamente. De você estudar, de você buscar melhorar como homem. É um cara que não é acomodado, né? Não é acomodado. É o cara que ele quer... O problema é que muitos homens querem paz, só que eles querem paz antes de virar um general de batalha. Só o general de batalha ele quer as férias antes de trabalhar. Exato. Então, não funciona. Terceira característica universal de atração das mulheres pelos homens, liderança. É o cara que pega o problema e traz pra ele. Ele puxa o problema pra ele. Deixa comigo que eu resolvo. Tá? Isso é um afrodisíaco das mulheres. Sim. Na hora que o cara pega o problema, nós estamos falando de um cara que tem força muscular, disciplina do hábito.
Ambição, todo dia é um cara melhor. E líder, ele puxa o problema pra ele. É atraente, sim ou não? Muito. Interessante. Última característica de atração universal dos homens das mulheres pelos homens: honra. Viver pela verdade, para a verdade. Ou seja, ter princípios, né? Valores. Ele fala, ele faz, ou ele nem fala e faz. E ele vive por um propósito maior. O maior propósito que existe é viver por Deus. Só que a questão é o seguinte: o homem, ele não pode fazer essa aliança de honra com Deus antes de dominar a matéria. Por isso que tem muito religioso que se esconde em igreja antes de dominar o mundo. Verdade. O homem primeiro precisa dominar o mundo, depois ele faz aliança com Deus. Porque se ele não dominar o mundo, ele não tem valor, às vezes nem pra Deus, ele tem valor como criatura, como filho de Deus, mas não como agente de mudança, ou agente de evangelização, ou agente de propagação de uma construção de uma unidade familiar. Entendi. Muitos homens explica fogem. Isso pro pessoal, que talvez algumas pessoas não estejam entendendo. Não é que ele não tenha fé, não é que ele não tenha relacionamento com Deus. Sim. Ele não tá dizendo que o cara é pra ir pro mundo, beber, ficar louco, largar Jesus, não é isso. Não. Ele tá falando o seguinte: primeiro o cara tem que se encontrar na identidade dele de homem, não é isso? Ele vive, ele claramente, ele sabe que ele vive por Deus, ele tem uma aliança muito clara com Cristo, e isso é uma premissa da vida dele. Só que ele sabe que essa premissa não resolveu nenhum problema na vida dele. Perfeito. Então ele vai pra academia, ele come direito, ele dorme cedo, ele acorda cedo, ele trabalha 10 horas por dia, ele vai conquistar, aprender a negociar, ele vai aprender a lidar com outros homens, ele vai aprender a lidar com a competição, ele vai aprender a ser um combatente, ele vai aprender a perder, ele vai aprender a ganhar. Quanto mais ele aprende a perder e a ganhar, mais ele se torna líder. Porque ele tem repertório pra liderar outros homens que ainda não chegaram no ponto que ele tá, pra falar: cara, você tá perdendo hoje, mas amanhã você vai ganhar se você fizer isso, isso e aquilo. Ele precisa aprender a vencer e ele precisa aprender a perder. O líder é o cara que tem o maior histórico de derrotas. Tem muito cara que quer ser líder sem ter perdido nada. Depois que esse cara se torna um líder comunitário poderosíssimo, com um monte de homem ao redor dele querendo aprender. Com história, assim, né? Com história. Cara, esse cara tem uma história sensacional, eu quero aprender com a história desse cara, eu quero construir a minha história. Esse cara fala assim: eu só fiz isso por Deus. Perfeito. Então o que ele começa? Ele começa por honra a Deus, mas ele termina com um voto público de honra a Deus. Ele começa no privado, mas ele termina no público. Muito bom. A masculinidade, a jornada de masculinidade é essa. O que eu critico muito fortemente é esses meninos de 18, 19, 20 e poucos anos se escondendo dentro de igreja com posturas predatórias. Perfeito. Assim? E o que ele tá falando é um confronto tão grande para uma geração que, assim, eu não sei se vocês têm... Eu não sei nem se você, Lucas, tem dimensão do quão... Eu como pastora missionária, eu vou a muitas igrejas, eu sirvo a muitas igrejas de maneira que eu me envolvo e conheço. E talvez vocês não estejam tão inseridos dentro do contexto eclesiástico para ver as coisas que eu já vi. O que ele está falando é um confronto tão grande, que é o seguinte: tem muito... Vou falar rasgado, tá? Tem muito menino de 20 anos que vem com esse seguinte discurso: eu li a Bíblia, eu encontrei Jesus, eu descobri o Evangelho, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Eu tô lendo Provérbios, eu tenho a sabedoria de Salomão, eu entendi tudo. Eu quero ir pra África, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pregar o Evangelho. E dizem assim muitos: quero viver da obra. A primeira coisa que acontece quando um cara fala isso, a admiração da mulher é zero. Porque a mulher olha e pensa: quem é você? Quem você acha que você é? Você tá achando que você é Moisés? Você tá louco, velho? Vai trabalhar, vai... Você não paga nem criar aluguel. Uma barba dessa cara, você não paga um par de calcinha e sutiã, que hoje não tem um par de calcinha e sutiã, menos de R$500. Coisa boa não tem, entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Tá maluco? Então, a coisa mais comum hoje é isso. E eles querem uma mulher para ser a empregada, para ajudar eles... Ser submissa. A um cara fraco. A um cara fraco. E aí o que acontece? A primeira coisa que já é destruída é o sexo. E aí o sexo é destruído, o cara tem uma brecha de falta de compensação nessa área. Ele já casou gerando uma expectativa. Ela não tá cumprindo o papel dela. E aí a mulher é uma opressão, é uma bola de neve, é uma tragédia. Tem milhões de casos de casamentos fracassados na igreja, de problemas sérios que a gente trata
gravíssimos, os pastores completamente despreparados, as lideranças completamente despreparadas. Ninguém fala disso aqui. Não. Ninguém quer dizer essa verdade. Dizer, cara, o homem tem que virar homem primeiro. Sabe o que eu vejo? Pastores com pena do bigolinho do cara. Os pastores têm pena dos bigolinhos alheios. Como assim? Eles têm pena do bigulo do cara. Eles ficam com pena dele, coitadinho, não molha o biscoito, né? Não tem molho biscoito. Ele já tem 22 anos, se converteu com 18, né? Ele antes já tinha pego umas menininhas, agora não pega, tem tantos anos, coitadinho. Como é que vai viver? Porque aí o cara chega pro pastor, ô pastor, caí na masturbação, ô pastor, caí na pornografia, ô pastor, tô passando perrengue. O pastor tá tão desesperado querendo casar pra empurrar, que ele não trata realmente o cara pro cara ser um marido, um homem realmente que vai ter uma mulher que vai ser apaixonada e respeitar e admirar ele. Não é feito esse trabalho. É uma coisa meio assim, fast food, Sim. sabe, de igreja, que você vê os pastores querendo empurrar para casar e depois os gabinetes pastorais lotados de casamentos com crises que poderiam perfeitamente ser evitadas. Sim. Se tivessem se tratado na raiz, lá na sementinha, todo esse processo nós estamos falando. Que, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de uma importância tão séria para uma nação, porque nós estamos falando da coisa mais séria da Bíblia. Deus sonhou com a família desde o início. Nós estamos falando aqui que toda a base de uma sociedade é a família, que um casamento vai gerar uma família. Depois que os filhos crescerem, formarem-se, se casarem, quem vai ficar é você e sua mulher. O teu casamento é uma decisão muito séria. É a pessoa com quem você vai envelhecer. Se Jesus não voltar antes, né? É com quem você vai envelhecer. Então, o que acontece? A realidade que ele está falando aqui é um negócio que confronta. Milhares de rapazes podem estar nos ouvindo agora, baixando a cabeça tristinhos, entendeu? Tipo, ótimo. Poxa, mas eu pensei que era só ser um bom pregador da Bíblia. Que aí eu vou ter sexo todo dia. E ela vai ser submissa. Não tem como você obrigar uma mulher a ser submissa. Ela só se submete na admiração. E aí os pastores falam, minha irmã, dão uma ordem, você tem que ser submissa. Tem mulheres com problemas sérios desenvolvendo doenças psicossomáticas de culpa, porque elas se sentem culpadas por elas não terem admiração e não conseguirem submeter. É uma coisa que eu já aconselhei muitos homens, eu já perdi a conta já quantas vezes eu falo assim, a responsabilidade de você ativar a libido da sua esposa é sua. Perfeito. Você é que tem que ativar. Você tá reclamando de sexo, é culpa sua. Perfeito. Se ela não tá querendo transar com você, é porque você não tá cumprindo o seu papel de homem. Perfeito. Porque se você tivesse sendo um homem forte, eu tenho certeza que ela tá disponível pra você. Perfeito. Eu tenho um curso que eu fiz há 2 anos pros homens e foi muito difícil fazer, porque por eu ser uma mulher, como é que eu vou fazer um curso pros homens que só tem homem que é proibido pras mulheres? Eu fiz tudo online. E tem uma das aulas que é sobre a mente sexual da mulher. Nessa aula, eu faço com os homens uma trajetória para eles entenderem que a linha do tempo da descoberta do pênis deles, do órgão genital deles, ela existe no mínimo 14 anos antes da descoberta da mulher do órgão genital da mulher, a própria descoberta da mulher, do prazer. Então, o que eu mostro para a maioria dos homens é o seguinte, a não ser que ela tenha sofrido um abuso sexual, que aí é um caso diferente, ela vai ter que ter outros tratamentos. Sim. Quando você começa a relacionar com uma mulher para casar, na igreja, tudo direitinho, o cara que é crente, ele precisa entender que ela tá com 10 anos, 8, 9 anos de idade sexualmente. Enquanto ele tá assim, indo pra lua de mel, vou fazer. A mulher que é virgem, por exemplo, que tá casando virgem, ela tá com 8, 9 anos, que é quando você descobriu que você tinha pênis. Você violinando ali, você falou um negócio interessante. Aí que você começou a descobrir. Ela tá com essa idade no dia que ela tá indo pra primeira noite dela. Eu dou essa aula pros caras pra mostrar o seguinte, se você não enxergar isso, sua vida sexual vai ser um fracasso. Especialmente que a gente atende muitos casos de moças virgens que querem se casar com rapazes que já tiveram alguma experiência sexual. Eles não têm ideia disso. Muitos deles, eu já atendi vários casos de a mulher com um semblante assim frustrado, triste. E você fala, o que aconteceu? Você está casada há 6 meses, não está empolgada, feliz? Não, eu tenho um problema, eu sou frígida. Eu acho que eu não sou frígida. Porque, o que houve? Eu não sinto, é uma coisa horrível. Aí quando você vai atender, o menino não sabe nada, está completamente mais perdido que cego, tiroteio. Nenhum ensinamento. Não tem curso para isso. Tem que ter curso, tinha que ter curso para isso na igreja. Ensinamento mesmo prático. Eu tenho um casal de amigos que eles, na igreja deles, eles dão um curso, ele senta com o rapaz, ela senta com a moça e eles têm pênis e vagina de borracha, de silicone. Que eles tiram da bolsa e botam na mesa, assim, é ele com o homem, ela com... E diz que tem gente que grita na hora que eles tiram, gente que nunca viu na vida, né? Diz que tem menina que dá um grito,
E que ela fala, calma, nem todos são desse tamanho. Você respira, que você não sabe. E vai por aí a brincadeira. Mas o fato é, em muitos casos, a pessoa precisa literalmente de uma aulinha beabá para ser gente. A pessoa não sabe ser gente.